Oi, oi, oi! Cheguei! Muito obrigada, Marjorie, por lembrar da minha água. Eu fui encher na cozinha e simplesmente enchi e esqueci lá. Você acredita? Eu ia ficar cheia de sede. Falando tanto que eu falo. Como vocês estão? Tudo certo? Gente, quanta coisa que nós já conversamos, hein? Nesses 2 dias. Fala sério. Muita coisa já deve ter mudado aí dentro de você. Muitas atitudes suas no dia a dia também devem ter mudado. Então me conta aqui, o que vocês já estão implementando de mudança? O que vocês estão sentindo nesse momento? Me conta que eu tô lendo no chat. Não me deixe falando sozinha. Fernanda, você é nova aqui? Seja bem-vinda. Que bom que você veio. As nossas outras aulas estão gravadas, viu? Essa é a terceira aula. Primeira e segunda estão gravadas. Tirei um doce por tempo, estou com zero vontade de doce. Mas, Amanda, se por acaso sentir equilíbrio, viu? Tem várias estratégias que eu uso muito, até dentro da comunidade leal. Eu digo para a gente entender se aquele doce realmente vale a pena, se a gente realmente gosta, se perguntar se está descontando as emoções ou se realmente quer, quando comer, equilibrar a quantidade, em que momento vai comer, com o quê. Luciana acabou de ver as aulas anteriores agora, que bom. Você gostou? Que mais, gente? Me conta aí o que vocês implementaram. Estou responsável comigo, juro. Eu gostei disso. Nós devemos ser responsáveis por nós mesmos. A gente tem que se responsabilizar, né? Ah, estavam vendo a live pelo Instagram. Quem tiver no Instagram, vem pro YouTube, que eu tô lendo vocês no chat, viu? A gente interage mais. Não vai gastar dinheiro à toa na academia, é isso aí. Você é nova aqui e já ama? Uhul! Bebendo mais água, fiz um cronograma. Cuidando de mim com mais amor, é assim que tem que ser. Feriado hoje, queria um lanche, mas comi saudável e treinei. É sobre isso, porque o seu corpo, Jéssica, não sabe quando é sábado, domingo, segunda, feriado. E a verdade é que a gente vê o final de semana como um momento para comer besteira. Mas, eventualmente, você vai querer numa quarta-feira comer. Vai ter um momento e no final de semana você vai querer ficar focada no seu normal saudável. Então, assim, não tem essa regra, entendeu? O importante é a gente ter um balanço total de equilíbrio. Mas vamos lá, porque hoje eu tenho muita coisa para falar. Aguenta, viu? Aguenta, mas vai ser bom, vai ser bom. Vamos lá. Em cada passo desse desafio, a gente deu realmente, em cada aula desse desafio, a gente deu passos reais, né, em direção a um recomeço possível, leve, consciente, definitivo. E hoje chegou um momento mais importante, que é a hora da gente consolidar absolutamente tudo isso que a gente aprendeu e mostrar o caminho para você continuar de verdade essa transformação. Então, na primeira aula, a gente falou sobre os 5 principais sabotadores do seu ano e da sua vida, né, da sua saúde, do seu emagrecimento. Na segunda aula, nós falamos sobre como criar uma rotina possível, que é o caminho para a gente acabar com esses sabotadores, acabar com a influência deles na nossa vida. E agora, a gente vai falar sobre, acho que o mais difícil. Será que esse é o mais difícil? Não sei. Talvez. Que é o sustentar essa rotina, sustentar essas mudanças. Certo? Só me conta uma coisa aqui antes. Vocês preencheram o questionário da primeira aula? Vocês começaram a usar o traqueamento? É muito importante, viu? Quando eu passo uma atividade, você faça, por mais que você ache que ela vai ser boba. Tem um potencial de mudança dentro da gente muito grande. Tá certo? Fiz tudo, ótimo. Bom, então vamos falar sobre como sustentar, porque, sinceramente,
Começar, você sabe que não é problema, porque você já começou quantas vezes? Vocês mesmas me responderam ontem quando eu perguntei. O desafio real está em sustentar. Mas você não sustentou até aqui por quê? Porque você fez errado. Então não tinha como dar certo, não tinha como realmente sustentar a gente. Fazendo errado é insustentável, né? Então, quantas vezes você começou e você parou no primeiro imprevisto? Quantas vezes você jurou que ia ser diferente, mas acabou voltando para o mesmo ciclo? Tenta, para. Culpa, aí para um tempão e fala, será que eu tento de novo? E a verdade, que você já viu, me diga se você já não percebeu que a constância não tem a ver com força de vontade. Provavelmente você achava isso antes, não era? E você viu que não tem a ver com força de vontade? Tem a ver com método, tem a ver com ambiente, tem a ver com companhia. Tem a ver com você fazer certo, porque quando você faz certo, as coisas fluem. E é isso que a gente vai conversar hoje, tá certo? Maria Eduarda, não consigo seguir uma rotina saudável. Cancela essa frase. Não consigo. Consegue sim. Se não conseguiu é porque não teve ainda um método, ainda não teve um ambiente, ainda não teve a companhia. Então você trate de assistir a aula 1, a aula 2. E essa agora também. Porque eu dei o caminho das pedras. Eu dei o caminho das pedras. Tá certo? Então não é força de vontade, não é fórmula milabolante, é sobre método. Thaisa, mas que método é esse? Eu digo que tem 3 pilares que sustentam esse método e que é o que eu prego muito dentro da comunidade leal, tá? E é o que você precisa aplicar na sua vida se você quiser construir uma rotina saudável e manter essa rotina por muito tempo, para sempre na sua vida, tá certo? Então pega papel, pega caneta para você ir anotando os seus insights e exemplos, coisas que vierem na sua cabeça, tá certo? 3 pilares que vão sustentar essa sua vida saudável. Alguns eu já falei um pouquinho, tá? O primeiro é o conhecimento. Por quê? Ele te dá liberdade, ele te dá segurança. Quando você entende a lógica por trás de um plano alimentar, você não precisa mais ficar seguindo uma dieta decorada, ficar lá olhando o papel. Você não precisa ficar com medo de errar. Você entende o porquê. E isso te dá segurança em seguir o que foi proposto, porque muitas vezes a gente até desconfia. Mesmo um profissional passando uma dieta pra gente, a gente desconfia. Tipo, eu vou ter que comer isso tudo mesmo? Carboidrato, mas carboidrato à noite não engorda? Fala sério. O seu medo é tão grande que você não segue o que um profissional te passa, o que um profissional te fala. Então, quando você tem o conhecimento, você não tem medo de seguir o que te foi proposto. Ao mesmo tempo, te dá segurança em fazer substituições. Porque a sua vida não vai viver naquela rotina de segunda a sexta, trabalho, casa, escola, casa, faculdade, casa. Você tem uma vida social, você viaja, eventualmente você vai querer comer alguma outra coisa. Então, você vai aprender de repente, exemplo, né? Que uma refeição equilibrada é carboidrato mais proteína. Isso aqui, se você me segue minimamente no Instagram, você já sabe. Você precisa então saber o que é carboidrato, o que é proteína, qual é a combinação a ser feita, como você pode fazer essas substituições. Então, você sabe que o arroz pode ser substituído por macarrão e você precisa saber a quantidade. Você sabe que o frango pode ser substituído por peixe, por whey protein. E você precisa saber a quantidade. Ai, eu amei. Vocês viram no meu story? Hoje, uma de vocês está aqui, inclusive, ao vivo. Comeu frango, salada... Não. Comeu tilápia, salada e pão. É exatamente o exemplo que eu dei ontem da Thaís Tilapuda. Vocês viram? Não sei se não tinha arroz ou se ela não queria arroz, mas ela foi substituir pelo pão. Ou seja, conhecimento. Olha aí. E quem tem conhecimento também vai saber que o pão é bem-vindo, a tapioca também, o cuscuz também. Tudo vai depender da quantidade e das combinações que você vai fazer. Então, você vai saber fazer essas substituições de acordo com a sua vontade do dia.
Apesar de que dentro dos planos alimentares da comunidade leal, eu já deixo todas as opções com todas as quantidades para você substituir e não ter problema. Mas você precisa desse conhecimento, né? E do porquê. Porque senão você fica com medo e tudo mais. Então, gente, eu digo, o conhecimento, ele te liberta. Agora, me conta uma coisa. Você sente que tem conhecimento? Você sente que tem segurança no que seguir? Nas quantidades, nas substituições, em entender o que está ali? Você tem segurança? Se sente tranquila? Substituições, sim. Hoje ainda tem um pouco, mas ainda sinto que preciso de mais. Não. Não, para mim a dificuldade é nas quantidades, nas substituições, não. Sim, eu tenho dificuldade com a gordura. Por que gordura? Essa pergunta tá vaga. Essa pergunta é de quem não tá com muito conhecimento, não. Quanto de gordura consumir por dia? Tá. Thaisa, e onde que eu posso adquirir conhecimento? Gente, na internet tem tantos vídeos gratuitos. Se você maratonar o meu canal, você já vai ser quase uma pós-graduada em nutrição. Então, assim, aproveita. O problema é onde você busca essas fontes. Eu realmente acho que a internet pode embaralhar muito a cabeça de vocês, viu? Pode embaralhar muito. Agora, quando eu criei a comunidade leal, já tem 3 anos que eu criei a comunidade leal, pelo menos. Quando eu criei, inicialmente, ela era só uma plataforma para ter mais conhecimento sobre nutrição. Uma fonte de conhecimento confiável. Ela não tinha treino, ela não tinha curso de finanças, ela não tinha clube do livro, ela não tinha mentalidade como tem hoje. Ela tinha basicamente nutrição, sabe? O que é carboidrato, proteína, receitas, um conteúdo mais aprofundado. Então foi como uma forma de resumir em um lugar tudo aquilo que é importante, um conteúdo aprofundado, mais fácil de ser entendido, leve também de ser assistido. Então, por exemplo, eu comecei ali com um módulo que tem até hoje, Bioquímica dos Alimentos, que eu digo o que é carboidrato, o que é proteína, o que é gordura, o que são calorias, o que é água, por que é importante, quanto consumir, etc, né? Tem um módulo lá também, isso é saudável. Aí eu falo, pão francês, macarrão, requeijão, queijo branco versus queijo amarelo, leite em pó desnatado versus leite em pó integral, whey protein. Aí dentro de cada programa, depois que eu fui implementando os programas, né? Quando a gente começa um desafio, você tem normalmente 21 dias, ou 25 dias, dependendo, né? E cada dia você tem uma reflexão diferente, mas não necessariamente é uma reflexão, algo relacionado à mentalidade. Eu sempre digo que cada programa é uma inicialização na vida saudável, sabe? Então, se você está começando, você vai ter ali as ferramentas de mentalidade específicas desse programa, desse desafio, e você também, ao invés de, às vezes, de mentalidade, o vídeo do dia é alguma coisa de conhecimento. Por exemplo, no Protocolo CK, que é o programa mais completo, tem uma aula que para mim é a aula mais incrível de toda a plataforma, sabe? Que é o que você não sabe sobre composição dos alimentos. É reveladora. No último desafio, uma das nossas reflexões, né, uma dos nossos vídeos diários era você pode misturar carboidrato. E eu explicava por que e como misturar. E lançava um desafio para você misturar, testar, aprender e postar a foto para a gente ver se estava certo. No desafio que vai começar agora segunda-feira, dentre todas as reflexões, né, a aula de conteúdo tem uma como encaixar essa receita. Porque às vezes a gente vê uma receita fitness, ou a gente vê uma receita que é misturado o carboidrato com a proteína, você fica, meu Deus, como é que eu peso isso? Como é que eu divido, né? Ou seja, tem um conhecimento estruturado. É um dos meus grandes objetivos. Na verdade, a comunidade leal, ela surgiu com esse objetivo. Não era o objetivo emagrecimento, né? Eu sei que a maior parte hoje da população quer emagrecer. Por quê? A maior parte da população está acima do peso. Então, hoje eu tenho um nicho muito forte de emagrecimento, porque é uma demanda muito grande, é uma demanda que as pessoas vêm até mim, até me pedem às vezes, Thaisa, fala sobre ganho de massa muscular. Eu até implementei agora, tem nem um mês, ou um mês, tem um mês agora, completou exatamente um mês, um programa de ganho de massa muscular dentro da comunidade real. Mas eu falo muito com quem quer emagrecer, porque eu sei que é a realidade da grande parte da população, né? Hoje, mais de 60% da população está acima do peso. Então, é bizarro, né?
Tá, qual é a diferença da comunidade leal e o protocolo CK? O protocolo CK é um dos programas dentro da comunidade leal. Mas eu não vou ficar falando sobre isso agora, não. No final, eu faço um tour dentro da comunidade leal com vocês, tá bom? Pode ser, gente? Aí eu mostro tudo e tiro todas essas dúvidas, pra gente não parar o conteúdo. Bom, então o primeiro pilar que vai sustentar essa constância para sempre, né, é o conhecimento. Porque senão você vai ter medo de seguir aquilo, mesmo que um profissional te fale para você fazer, e porque você não vai ter conhecimento para substituir. E aí você substitui de qualquer jeito, se sente culpada, e você já sabe aonde isso dá. Desiste. O segundo pilar é o autoconhecimento e a mentalidade. É a grande tecla que eu bato. E é algo que você nunca vai poder deixar de lado, né? É aqui que mora, de fato, o seu restart. Então, sabe aquele momento que você comeu e ainda assim tá com vontade. Você acabou de comer e você ainda assim tá com vontade de beliscar, você ainda tá com vontade de continuar comendo? Aí você fica na dúvida: será que é fome? Será que é vontade de comer? Né? Muitas vezes não é fome de verdade. É o seu corpo querendo uma recompensa emocional, é um hábito de comer um doce logo após a refeição, um hábito muito enraizado. E aí você de repente come para suprir essa recompensa emocional. E tá tudo bem, porque a questão é você aprender a lidar com isso sem culpa. Isso é começar a acontecer com menos frequência, com menos intensidade. Você perceber quando tá acontecendo e conseguir cortar no meio. Sem ficar também entrando nesse ciclo da autossabotagem o tempo inteiro, tá certo? Na comunidade a gente fala muito sobre isso com profundidade, dentro de cada desafio, dentro do box de reflexões, dentro das mentorias que a gente tem, né, semanalmente. Tem até uma aula sobre comfort food muito boa dentro do box de reflexões. Agora no desafio novo, a gente tem uma aula para a gente detectar a fome de verdade. Dentro do box de reflexões também tem para a gente detectar a fome de verdade ou a fome emocional. Então é algo que a gente precisa trabalhar diariamente. Tem muitos livros bacanas também. Dá uma olhada no meu destaque de livros do Instagram. Não são livros que falam de comida em si, mas muitos dos ensinamentos ali a gente consegue aplicar para a comida, para a nossa relação com a comida, sabe? E aí você vai assistindo aulas, ouvindo podcasts, lendo livros, e você começa a entender os seus gatilhos, como você funciona, por que você faz o que faz, por que você não faz o que você deveria fazer. E aí, com o tempo, você para de se ver como aquela pessoa que não tem força de vontade e começa a se ver como alguém que está, de fato, construindo uma consciência, né, dia após dia. E algo que, mais uma vez, eu preciso frisar: a gente nunca vai poder parar, gente. Nós sempre estaremos nos conhecendo mais e mais. Você vê, eu não leio todos os dias, eu faço terapia toda semana, amanhã de manhã é dia, porque a gente não pode parar nunca, não deve parar nunca. Terceiro pilar, ambiente. Porque sozinha, gente, é muito difícil. Com companhia tudo muda. É claro que a gente não tem que parar de esperar o nosso ambiente mudar para que a gente mude. Porque senão pode ser que a gente não mude para sempre. Mas a verdade é que se a gente pode escolher um ambiente que nos motive, isso é muito inteligente. Isso é muito importante, como eu falei. Então, o ambiente ele vai te ajudar a manter a constância, mesmo naqueles dias muito difíceis. Vai te ajudar a se sentir parte de um todo. Vai te ensinar, vai fazer você evoluir. Inclusive, a gente aprende muito com as histórias das outras pessoas. Não é à toa que os podcasts fazem muito sucesso. Em podcasts de empreendedorismo, por exemplo, alguém está contando a história da sua empresa, o que fez você chegar lá, quais foram as estratégias específicas, os pontos-chave. Né? Então, você aprende com uma história. Algum daqueles insights pode te servir em algum momento. Isso é muito importante. Quando a gente escuta histórias, exemplos, é muito bacana. E eu, de verdade, me sinto muito, mas assim, muito, muito, muito orgulhosa de ter construído a comunidade leal. Porque eu consigo colocar isso lá dentro, sabe? E tem duas coisas, inclusive, que são muito importantes, assim, que você precisa buscar, tá?
Anota isso aqui. Fixa na sua cabeça. Tem 2 coisas que você precisa focar na sua vida. Sua busca tem que ser por isso. Independência e companhia. Parecem coisas contraditórias, né? Como assim, Thaisa? Eu tenho que buscar independência e companhia ao mesmo tempo. A independência ela é justamente sobre o que eu falei. É você ter o conhecimento. Né? Então, quando você entende os princípios por trás do que você está fazendo, você não só segue uma dieta que alguém te passou. Você sabe por que, que o prato funciona. Você sabe quando você pode flexibilizar. Você sabe como adaptar a sua rotina sem se perder no meio do caminho. Você sabe o que você vai priorizar, mesmo nos dias que não dá para seguir tudo 100%. Né? Então, eu dei o exemplo ontem de que eu viajei, eu não li, mas eu preferi, né, priorizar o treino, que eu achava que era o mais importante para mim naquele momento, ou o mais importante para minha saúde no geral. Então, quando a gente tem independência, a gente tem essa autonomia. É sair daquela caixinha que aprisiona a gente e a gente passa a ter liberdade. É parar de depender de dietas engessadas que alguém te passa. E é começar a tomar decisões mais conscientes por você. Imagina uma pessoa, corta o meu pescoço, mas não digo quem. Uma pessoa que segue a dieta à risca durante a semana, tá? E aí no final de semana sai com os amigos, com o namorado, com a namorada. E aí olha o cardápio e não faz a mínima ideia do que vai escolher. Pensa assim, que é um tio seu, uma amiga sua, não é com você, tá? Isso não acontece, não foi com você nada não de que isso aconteceu. Essa pessoa olha o cardápio e aí ela não sabe o que ela pode, o que ela deve comer. É até uma sensação como se tivesse que pedir permissão, sabe? A vontade, assim, até mesmo que você tenha um plano alimentar, a vontade de ligar para o nutricionista na hora, falar assim, gente, mas isso aqui eu posso? Qual é a melhor opção aqui? Caraca, isso não é liberdade. Isso não é liberdade. Você fica ansiosa. Aí, bom, você vai ter que comer, né? Que você tá lá, você vai comer. Com culpa. Você nem vai aproveitar aquela comida de fato. E o que acontece logo depois? O que acontece no dia seguinte? Você sente muito mal. Putz, estraguei tudo. Ai, se eu estraguei tudo, quer saber? Vou desistir mesmo. Vou parar de seguir essa vida saudável. Vou desistir. Já estraguei? E isso acontece porque essa pessoa que tá nessa situação, ela nunca entendeu o porquê por trás das escolhas dela. Aí vem o efeito sanfona, aí vem a frustração. Só que quando você tem independência, você escolhe com conhecimento, com tranquilidade, com liberdade. É claro que às vezes a gente se sente arrependido do tipo, putz, será que eu tô estragando muito a minha alimentação saudável? É normal a gente pensar sobre isso. Mas logo depois passa, porque você tem a consciência de que você não estragou tudo, que você vem se alimentando saudável, que não é uma vez que vai estragar o seu foco de um mês. É uma vez, é pontual, e daí por diante você vai fingir que isso não aconteceu. Você tem segurança porque você sabe como é que o seu corpo funciona. E até mesmo porque você fez melhores escolhas, né? Até dentro do comer fora, não necessariamente significa que você vai comer besteira. Você não precisa comer uma salada com frango na rua para sentir que não saiu da dieta. Você pode comer o macarrão, você pode comer o churrasco, você pode comer uma série de coisas diferentes e ainda assim não ter saído de uma alimentação saudável. Você pode ter até, olha isso aqui, você pode até ter comido uma sobremesa e isso estar de alguma forma equilibrado. É meio louco falar isso, você escutar isso. Mas a pessoa que tem conhecimento vai saber fazer essas escolhas e vai estar tranquila com as próprias escolhas, que eu acho que é uma das coisas mais importantes. Então, tá, você entendeu o que é independência, né? É basicamente o pilar que eu estava falando do conhecimento sobre o seu corpo e sobre os alimentos. O segundo ponto que você precisa buscar, que parece antagônico, é a companhia, né? Por quê? Você
Tá, beleza, tem independência, você escolhe com conhecimento, você tem essa liberdade, você tem a segurança, você sabe o que funciona para você. Mas às vezes falta um negocinho. Independência sozinha não necessariamente vai garantir a constância. Somos seres sociais. A gente tem que ter a nossa independência. Mas com companhia é muito melhor. Naqueles dias que as coisas apertam, que a gente precisa de um colinho, né? É bom ser independente, mas é bom ter aquele colinho. É bom ter a conexão com as pessoas. Então, quando a gente tem companhia, essa jornada ela se torna muito melhor. E quando eu digo companhia, também não é só sobre você ter pessoas ao seu lado que te impulsionam, que compartilham a jornada, que trocam experiências, que quando você fala assim, putz, hoje foi difícil, você ouve um, putz, para mim também às vezes é difícil, sabe? E eu, quando é difícil assim, eu faço tal coisa. Não é só sobre isso é muito importante, mas é também você ter alguém para perguntar, tirar as suas dúvidas. Putz, isso tá certo? Isso não tá certo? Como eu posso fazer de uma próxima vez, sabe? Eu até digo muito que vocês são como se fossem as minhas filhinhas andando de bicicleta pela primeira vez. Vocês vão lá subir e eu vou te dar independência. Eu quero que você comece a andar sozinha em algum momento. Mas nesse início eu preciso ficar ali do seu lado, porque se você cair eu te seguro. Eu te ajudo. Se você tiver com dúvida de como passa a marcha, eu vou falar, é assim que passa a marcha. E pode ser que em determinado momento você esteja ótima na bike, mas você ainda esteja com uma dúvida porque, sei lá, veio uma bike nova aí, elétrica. Elétrica não, porque a gente tem que pedalar para mexer o corpo. Mas sei lá, vem uma bike aí nova e você tá com dúvida e eu vou te ajudar. Eu acho que o andar, a primeira andar de bicicleta ilustra perfeitamente isso. Você vai aprender para você ter independência, mas você precisa de ajuda, né, nesse processo. Ó, eu quero mostrar algumas histórias, porque às vezes eu sinto que quando eu falo essas coisas, eu pareço exagerada. De verdade, vamos lá. Sem julgamentos, eu não vou ficar chateada. Alguma vez você me viu falando assim, putz, sei lá, a comunidade leal é muito bom, ou caramba, a mente ela é muito importante, ou o ambiente ele faz toda a diferença, o apoio. Alguma vez você me escutou falar isso e você achou assim, putz, será que ela tá exagerando? Então eu quero mostrar algumas coisas. Acho que vou mostrar daqui a pouco. Não, deixa eu só mostrar uma coisa antes. Espera aí. Deixa eu compartilhar minha tela antes de eu mostrar os relatos. Quero mostrar uma outra coisa. Ah, não tá aparecendo para mim. Para eu poder compartilhar a aba que eu quero. Ah, apareceu. Vamos supor que você acorde numa manhã meio desanimada. Aí você abre aqui um aplicativo da comunidade leal e você vê, olha! Gente, alguns segundos atrás, chocada. E você vê as pessoas, ó, se cuidando, comendo saudável. Olha eu de novo, menina. Vocês estão animadas, hein, hoje? Comendo. Aí você fala, putz, olha quanta gente se cuidando, pessoas normais, falando dos seus próprios desafios. Caramba, é possível. Nossa, ela tá lá, eu consigo, eu vou. Já parou para pensar? Não pode ser tão motivador quando a gente vê outras pessoas fazendo? Outras pessoas mostrando que é possível? Isso estimula você? Em choque há quantos meses
não entro na comunidade, não vejo nada. Ah, que bonito, Eliane! Que bonito! É aí que a gente pega, né? Então isso te inspira, isso te puxa de volta, isso te lembra que talvez você não precisa ser perfeito, porque você vai entrar ali e você vê outras histórias, né? Foi o que eu falei até ontem. A maior parte dos posts mais comentados são aquelas pessoas que estão dizendo que não conseguiram, que furaram a dieta, que se sentiram mal. Então, isso é inspirador, sabe? Por exemplo, vamos levar isso para outra área da vida. Quando você anda com alguém que estuda muito, isso não te estimula a estudar também? Se você começar a treinar com alguém que treina há mais tempo que você, que tem mais experiência, que tem um pouco mais de conhecimento, que é mais animado, assim, você não vai conseguir progredir muito mais rápido? Você não vai conseguir evoluir nas cargas e tudo mais? É aquele negócio. Me diz com quem anda, quem direi quem tu és. Então, a gente estar no ambiente certo muda tudo. Quando eu era mais nova, eu não sentia que as pessoas ao meu redor eram um ambiente bom, no sentido de quem eu queria me tornar, para onde eu queria ir. Então eu procurei também outros ambientes, sabe? Procurei conhecer pessoas novas. E as coisas realmente mudaram muito na minha vida. Então, por isso, você precisa buscar independência e companhia. E é por isso que eu tento promover isso a qualquer custo para vocês. Você aprende a se virar sozinha, mas você nunca mais vai se sentir sozinha. Ai, que lindo, gente! Você aprende a se virar sozinha, mas você nunca mais vai se sentir sozinha. Gostei desse slogan. Alguém anota para eu lembrar, por favor. Agora, então eu vou mostrar para vocês algumas histórias, para vocês se inspirarem e para vocês verem que eu não estou exagerando no que eu falo, porque parece até que eu vivo uma seita dentro da comunidade leal. Não, vocês vão ver. Vocês vão ver que eu não sou doida, tá? Quero mostrar realmente quem tá vivendo essa realidade. Vamos lá. Ó, eu separei outros relatos. Aqui. Eu não consigo ver no momento o chat de vocês, tá? Então, daqui a pouco eu volto aí no chat para ver tudo. Pera. Ó, todos esses aqui eu selecionei e recebi nas últimas 2 semanas, tá? A comunidade é um verdadeiro tesouro. Ela me salvou literalmente. Depois de 3 meses de problemas psicológicos sérios, onde eu não conseguia comer, a comunidade veio para me dar um gás. E essa pessoa que disse que não conseguia comer por questões psicológicas, ela estava um pouco acima do peso. Então, não era uma pessoa que estava, por exemplo, com um quadro de emagrecimento muito grande por não conseguir comer. Foi uma questão psicológica, mas era uma pessoa que estava acima do peso. Tanto que o antes e depois dessa pessoa é, assim, surreal, tá? Então, a comunidade veio para me dar um gás, mas em especial o feed leal, que é o que eu mostrei para vocês agora, né? Definitivamente é onde eu me encontrei, porque lá eu pude me abrir e virou meu diário. E sabe, ter esse acolhimento e motivação diário mudou a minha vida, ou seja, ambiente, né? Pessoas interagindo. Final desse ano completa 2 anos de comunidade, a renovação está no plano financeiro, porque realmente é transformador e libertador. Ela virou parte do meu tratamento psicológico, foi além de um corpo bonito, sabe? Alimenta minha alma, me preenche, me faz muito feliz. Agora, esse aqui também a gente recebeu semana passada, se eu não me engano. Ela me mostrou os resultados. E olha que interessante, na balança diminuiu, que ela disse, 1 quilo. Eu não achei aqui o peso dela. Ela disse que diminuiu 1 quilo. Eu acho que foi de água. Por quê? Ela, em 40 dias, eu perguntei para ela, depois nos comentários, em quanto tempo foi esse resultado. Eu até fiquei assim, gente, eu nunca vi isso na minha vida. Eu fiquei muito chocada, tá? Não sei. Fiquei muito chocada. Mas ela, em 40 dias, perdeu 5 quilos de gordura e ganhou 5 quilos de massa muscular. Eu acho que esse 1 quilo que deu de diferença na balança deve ter sido água. Mas, gente,
Faz as contas aqui, dá 5 quilos a menos de gordura e 5 quilos a mais de massa muscular em 40 dias. A diferença no corpo dessa pessoa deve ter sido surreal. E aí, nesse momento, ela teve que trabalhar muito a cabeça dela, porque tem um negócio que eu falo muito para vocês nas redes sociais, no YouTube, no Instagram e também dentro da comunidade leal, é que a balança não diz absolutamente tudo. A gente tem que trabalhar a nossa cabeça, até porque quando a gente vai perdendo peso, quando a gente vai moldando o nosso corpo, a gente precisa estar bem para reconhecer a nossa evolução. Porque se você não está com a cabeça boa, você vai estar sempre invalidando a sua evolução e sempre achando que nunca foi bom o suficiente. Ela poderia aqui olhar para a balança, deu 1 quilo só de diferença, falar: ah, eu não tive resultado, esses 40 dias não valeram de nada. Só que aqui, com certeza, a roupa dela estava completamente larga. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Ai, vou ter que levantar. Pera. Ai, consegui. Ó, 1 quilo de gordura tem esse volume. 1 quilo de massa muscular tem esse volume. Tá vendo que é diferente? Então, se você perde 1 quilo de gordura e ganha 1 quilo de massa muscular, a diferença que tem na balança é zero. Só que a diferença no seu corpo é muito grande em termos de medidas. Faz sentido? Só que agora eu quero que você pense não só em 1 quilo, eu quero que você pense em 5 desse aqui a menos. Gente, pensa o volume disso aqui. 5 quilos a menos. E 5 desse aqui a mais. A gente quer, tá? Isso aqui a mais, porque isso aqui é o que deixa a bunda dura. Tá? Então você pensa nisso. A diferença que não vai dar em termos de medida é muito grande. Então essa pessoa ela também precisou trabalhar muito a cabeça. Vocês ficam apegadas a peso na balança, mas gente, isso não diz tudo não, cara. Não diz tudo. E não diz tudo até porque não é só o físico que é importante, a nossa saúde, ela é importante. Você já parou para pensar se nesses 30 dias que você está focada de alimentação saudável, aquela dor de cabeça que você tinha todo dia, ela passou? O seu intestino, se ele está funcionando bem, se aqueles gases que você tinha melhoraram, se a sua energia está melhor, você de repente ficava doente toda hora e parou de ficar. Então tem outras coisas que nós precisamos reconhecer. Esse outro aqui é um depoimento muito profundo. Eu marquei algumas partes importantes. Mas basicamente, ela estava com muito medo de fracassar ao iniciar um dos desafios que a gente tem lá na comunidade leal, porque ela já tinha iniciado ele uma vez e não tinha concluído. Anteriormente, ela já tinha passado pelo protocolo CK, que é o nosso programa mais completo, e aí depois ela acabou o protocolo CK, que tinha sido muito bom para ela, e começou esse desafio, desistiu, aí depois de um tempo ela decidiu começar de novo. E aí, olha só, senti que fracassei a primeira vez e que poderia fracassar novamente. Quem se identifica com isso aqui? Quantas vezes a gente tem marcado lá que aquela vez não deu certo, e aí fala, melhor não tentar de novo. Porque a gente não quer se sentir mal com a gente não quer sentir que não foi suficiente, que não foi capaz, né? E aí ela falou, ao começar pela segunda vez, fiquei muito atenta ao que a Thaisa disse no primeiro encontro. Ela disse que é para não desistir de nós mesmas. E isto foi muito profundo, porque eu me lembrei que não desisti de mim no pior momento da minha vida, que foi quando enfrentei um câncer. Tive que passar por todo o processo de quimioterapia, mastectomia bilateral e depois radioterapia. Forte, né? Forte demais. Ela disse que depois do tratamento dela, ela estava com 98 quilos. E que ela conseguiu melhorar os hábitos dela, chegou a 92 quilos sozinha. Mas que a virada de chave foi na comunidade, que desde que ela chegou já se foram 8 quilos, ou seja, ela está com 84. Ela falou que chegou até os 82, mas teve uma crise de ansiedade, subiu um pouquinho. Mas olha que interessante, ela nunca voltou para estaca zero. E eu sempre digo que a gente precisa ter um peso de alerta. Né? Você vai ter uma certa oscilaçãozinha, mas você chegou aquele peso de alerta, você fala, epa, peraí, vamos segurar, né? Porque senão você vai desgringolar. Mas o peso na balança não é tudo. Eu percebo que estou mais feliz, essa comunidade me faz feliz. Com isso, vejo que o peso é apenas consequência dos meus novos hábitos. Ai, cadê? Ui, passei demais.
Olha que bonitinho, minhas roupas estão mais largas, meu sono está melhor, minhas emoções estão mais estáveis, eu estou mais constante na minha alimentação, aprendi a amar comer saudável, aprendi a fazer a louca, aprendi a treinar nos finais de semana. Enfim, essa comunidade está sendo um divisor de águas na minha vida, eu nunca mais quero sair daqui. Aqui não é um lugar de passagem apenas para emagrecer, aqui é um lugar de permanência para quem quer ter uma vida saudável em todos os aspectos, físicos e emocionais. Como são preciosos os conteúdos dessa comunidade, ainda tem muito a desbravar por aqui. Ah, esqueci de mencionar que comecei o Start com, que é um dos nossos desafios, né? O que ela começou o Start com 86 quilos e 400 e terminou com 84, ou seja, ela perdeu ao total 2 quilos e 400, mas pode ser que ela ainda tenha perdido mais de gordura e ganhado mais de massa muscular, uma vez que, como vocês viram no exemplo anterior, o peso na balança não diz tudo. E aí, eu marquei aqui esse último trecho, especialmente, ela agradeceu a Betina, que é a nossa gestora de comunidade, que fala muito com vocês, agradeceu o suporte, agradeceu a mim, mas olha aqui, obrigada a todas as meninas da comunidade que postam suas ideias, pensamentos, sucessos e fracassos no feed e estão sempre me motivando. Olha aqui, ela falou exatamente tudo que eu falei. Então, aqui essa é a prova. Eu falo um negócio e eu provo que eu não tô doida, que eu não tô falando daí da boca para fora. Ela fez também aqui, ó, Michele, o Start 25, perdeu 3 quilos. E, ó, teve dias que ela saiu da dieta e que ela não fez exercício. Isso aqui é um exemplo muito importante para vocês verem que, ao iniciar uma vida saudável, você não tá passando pelo portal da vida fitness que vai fechar atrás de você e vai te impedir de voltar e você nunca mais vai poder comer um brigadeiro e que você nunca mais vai poder tomar um drink e que nunca mais você vai poder faltar à academia. Você tem permissão para isso. A verdade é que dentro de uma balança de o quanto eu me cuido e o quanto eu me descuido, a única coisa que a gente precisa é que o lado do eu me cuido pese mais. Mas não quer dizer que de vez em quando você vai fazer algo. Gente, porque eu não sou esse ET, tá certo? E ó, ela também. Obrigada, Thaisa, e a todas vocês que me ajudaram e inspiraram a cada dia permanecer no processo. Amo vocês e nossa comunidade. É uma fofura. Esse aqui também eu recebi esses dias. A Vanessa disse que no mês de junho ela foi muito assídua na comunidade e que fez muita diferença. Ou seja, ela se fez presente, ela entrou nesse universo. Mas não significa que você vai estar sempre disponível e com a vida super tranquila para ser super participativa. Todos nós temos fases, né? Então, você vai ter uma fase que você vai conseguir, de repente, entrar mais no aplicativo, mexer no feed, conversar mais com as pessoas, outra vez você vai estar mais ocupada. A gente tem projetos e fases de vidas muito diferentes, né? Mas ela disse que ela ficou muito assídua em junho e que fez muita diferença e que o fato dela postar as refeições, treinos, pensamentos fez ela ficar mais disciplinada e comprometida e que também motivou outras meninas e recebeu colo quando precisava. Falou que agora não quer outra coisa, falou que inclusive ia renovar o acesso e que vai pedir a tag de 3 anos consecutivos. E ela falou que usufrui de tudo. Clube do livro, comunidade, box de reflexões, aulas, desafios, é um ambiente incrível. Para ter ideia, quase não tenho acessado o Insta. Ai, meu Deus. Vão me banir do Insta agora. Prefiro atualmente o nosso feed. Deixa eu voltar aqui para vocês. Ao invés de parar de compartilhar, meu socorro do céu, tô aqui quente agora, nervosa. Ai, será que todo mundo vai ver e vai voltar? A gente vai mandar os links no grupo agora. Ai. Cadê o povo entrando? Vocês estão entrando, né? Eu vou esperar um minutinho. Não tinha caído, gente. Em vez de eu clicar em parar de compartilhar, eu botei encerrar transmissão. Você acredita? Tô quente. Tô quente. Deixa eu só voltar aqui pro Instagram. Eu fui trocar o link lá na minha bio. Minha cara isso acontecer. Que burrica. Não tô acreditando.
Mas tudo bem. Acho que a gente já mandou os links no grupo, né? Vocês entraram pelo grupo ou vocês entraram pelo meu canal mesmo? Você viu no YouTube vir direto. O YouTube avisou. Isso aí é quem é inscrito no meu canal. Ai, gostei assim. Gente, eu botei o link na minha bio, tá? Quem tá aqui no Instagram, vai no link novo da bio. Eu fiz uma besteira. Aquela pessoa é ótima com tecnologia. Mas vamos lá, vou continuar, tá certo? Porque eu tava no feeling aqui, tava tão bom. Tava tão bom. De volta. Ah, então, tô vendo vocês entrarem, tô vendo os números aumentarem novamente. Bom. Fiquei nervosa, filha, fica calma aí dentro, tá? Fica calma aí dentro, filha. Então, vocês viram agora que. Cadê o povo? O povo tá entrando. Vou esperar então 2 minutos. Respira fundo, minha filha. Eu não quero que eles percam. O que vocês pensaram que aconteceu? Que a internet caiu? E o pior é que ele não te dá a possibilidade de voltar. O que vocês pensaram que aconteceu? Achou que tinha tempo? Que tinha travado? Para quem está entrando agora, gente, o que aconteceu foi, em vez de eu clicar em parar de compartilhar a tela, eu cliquei em encerrar transmissão. Tá bom para você essa? Ah, eu podia ter comentado no chat, né? Porque o chat continua quando encerra. O chat continua quando encerra. Ai, acontece nas melhores famílias. Mas vamos lá. Vamos lá. Onde eu estava? Tinha acabado de mostrar para vocês tantas coisas bacanas, né? De histórias de pessoas reais. Já te conhecemos bem. Rapidinho, alguém é da época que eu fiz uma live cozinhando lá em São Paulo e aí tinha uns vegetais na bancada. E eu falando com a câmera, tinha uma couve-flor, se eu não me engano. E aí tinha uma couve-flor e do nada, quando eu olho para a couve-flor, tinha uma lagarta tão grande em cima dela e ela estava em pé, como se ela tivesse um pezinho, ela estava assim para cima. Gente, eu dei um berro porque ela estava muito evidente. E eu acho que as pessoas estavam falando no chat sobre essa lagarta que estava lá, tipo a cobra dançando, assim, sabe? Saindo do balde. E aí eu. Só que eu demorei a ver, porque eu tô aqui conversando com a câmera, eu não estava vendo a coisa. Quando eu percebi, eu dei um berro. E eu tenho pavor desses bichos de comida. Olha, tem muita gente que tava. Tô chocada. Amei. Amei, amei, amei. Mas vamos lá. Ó, então, o que eu tava falando? Eu tinha acabado de mostrar para vocês vários relatos de pessoas que demonstraram que o que eu disse, né, de ambiente ser importante, que isso realmente é importante. E eu não sou uma doida que tá falando isso da boca para fora, né? Agora, não é apenas sobre a gente pensar naquele nosso objetivo final. É sobre as pequenas decisões que vão sustentar esse nosso objetivo.
Como eu falei, as nossas microdecisões diárias, né? Então, você tem aquele objetivo de perder 20 quilos. Ou eu quero regular os meus hormônios. Ou eu quero aumentar, melhorar a minha autoestima. Eu quero ter mais disposição para dar conta de tudo. Tudo isso é muito importante. Algumas dessas coisas estão muito gerais, não são metas tão inteligentes, né? Mas tem um caminho para você chegar lá. Não é do nada que você dorme e acorda com 20 quilos a menos. Você tem esse caminho pela frente. É importante o que você vai fazer cada dia, né? Então, a transformação ela não vem do plano perfeito, mas sim dessas micro decisões diárias, no balanço que eu disse, que cada vez mais tem que tender para o saudável do que para o não saudável. Então, é na nossa escolha de dormir um pouquinho mais cedo, é na nossa escolha de falar um não para uma coisa, uma besteira que a gente nem ama, que na nossa opinião nem vale a pena. É o treino que você faz mesmo sem vontade. É a água que você lembra de beber. É a atenção que você tem diariamente aos seus pensamentos, né? É você se perguntar, nossa, mas eu tô querendo abrir a geladeira para procurar uma coisa para comer porque é tédio, é ansiedade ou eu tô com fome mesmo? É a decisão de você cuidar da sua cabeça todos os dias. E é exatamente isso que eu falo para vocês. É exatamente sobre isso que a gente falou ontem, né? De sono, exercício, cabeça, alimentação e atração. É exatamente isso que eu falo todos os dias dentro da comunidade leal. Que a gente não vai seguir uma dieta da moda, a gente segue um caminho que é construído através de 5 pilares da saúde real e duradoura. O CK, sono, exercício, cabeça, alimentação e hidratação. Tá certo? Então, como eu falei ontem, por que o sono é importante? Vamos frisar aqui. Porque é o que vai te dar energia para dar conta de tudo, é o que vai regular os seus hormônios do metabolismo e da fome, é o que vai controlar a sua ansiedade. A gente tem aula sobre sono lá dentro da comunidade, inclusive, tem aqui no canal também. Exercício físico, né? Por quê? Treinar não é só sobre estética. É sobre estética, mas não é só sobre isso. Te dá disposição, te ajuda na ansiedade. Por isso que dentro da comunidade leal a gente tem vários programas de treino. Depois eu vou fazer um tour lá dentro. Tá certo? Para vocês verem. A gente tem programa de corrida, programa de musculação, musculação em casa, treino de queima em casa. Tem de tudo. Exatamente, Amanda. Estética é uma consequência. Minha maior dificuldade é o sono. Sem remédio, não durmo bem. A maior parte das nossas questões com sono vem do nosso emocional e do nosso comportamento. Talvez hoje o remédio ele seja necessário para você, Jéssica, mas você pode fazer essa transição. Você pode implementar algumas mudanças que vão te ajudar a reduzir aos poucos o remédio. Aí existem alguns suplementos também. Recentemente eu dei um suplemento meu para uma pessoa que trabalha comigo, porque toma remédio para dormir, e ela já está conseguindo fazer o desmame junto do médico dela, mas ela já conseguiu super reduzir. Então eu dei muitas dicas para ela, né? Ajudei ela com algumas questões. E a parte de nutriente também, né? Quando você vê o magnésio, o inositol, eles são muito importantes. O outro ponto, a nossa cabeça, né? Porque ela comanda tudo. Então, a sua mente ela pode ser a sua maior aliada ou a sua maior sabotadora. Você sabe disso. Por isso, nós trabalhamos isso como na comunidade leal. A gente tem os boxes de reflexões, que são reflexões mais soltas, aleatórias, sobre temas diversos. Mas também dentro dos desafios, quando isso está lá de forma estruturada. Mentorias, tem algumas mentorias que são sobre conhecimento, mas a maior parte é sobre mentalidade. A gente tem um clube do livro, então a gente, esse ano, quem participou do clube do livro, a nossa meta são 5 páginas por dia, aproximadamente. E eu acho que isso vai dar uns 6 livros esse ano. Tem noção? De desenvolvimento pessoal. Olha o quanto que você aprende. A gente tem curso de finanças, que a gente também pode dizer que tem a ver com a nossa cabeça, né? Porque a gente está desconfortável com a nossa vida financeira, desorganizado, afeta o nosso emocional e, consequentemente, afeta a nossa alimentação. Né? Se você está com um problema financeiro, se você está apreensivo, você tem uma tendência a querer descontar as emoções por conta disso na comida. Então, por isso que eu digo que tudo é conectado, né? Todas as áreas da nossa vida são conectadas.
A alimentação. O que eu prego? A base não é proibir. Não é comer menos, é comer certo. Pelo contrário, você sabe que muitas vezes você vai comer mais? Você vai olhar assim um plano de alimentação, você vai falar, eu tenho que comer isso tudo. A gente já cansou de receber mensagem de pessoas falando, mas isso tá certo? Ou até gente falando que não dava conta de comer tudo, a gente tendo que ajudar a redistribuir isso ao longo do dia. Tu acredita? Muita gente. E como é que a gente trabalha a alimentação dentro da comunidade leal? Através dos planos alimentares que tem em cada programa nosso. Tem uma sessão só de receitas, e-books, marmitas para a semana, ideias de cardápios semanais. A gente tem muitas aulas sobre conhecimento de alimentação, né, nos nossos módulos, que eu já falei, bioquímica dos alimentos, isso é saudável, cozinha básica saudável, mas também dentro dos programas a gente tem algumas aulas. A gente tem as mentorias. Recentemente, a nossa gestora de comunidade, Betina, fez, se eu não me engano, uma aula sobre composição também dos alimentos. Eu vou fazer uma agora, no mês que vem. Não é esse mês, não, porque já estou com o cronograma de mentorias organizado em mente para o mês que vem. Mês que vem eu vou ter parido? Não, né? Agosto, não. Eu vou ainda conseguir. Eu vou dar uma sobre formas de você consumir proteína de forma prática. Então, não vai ser uma mentoria sobre conhecimento, mas sim sobre mentalidade, mas sim sobre conhecimento. E todas ficam salvas. Então, você vê todas as mentorias que já aconteceram desde o início da comunidade leal. E a hidratação. Ela controla a fome, ela te dá energia até certo ponto. Ela é importante para a digestão, ela é importante para a gente liberar tudo de ruim que está no nosso corpo, né? Filtrar. E é um hábito simples, gente, mas é muito poderoso. A gente tem aula sobre água lá dentro, a gente tem muitas estratégias, tem o traqueamento, né? Então, foi pensando em criar um ambiente que você tenha independência e companhia. E também uma possibilidade de ajustar todos esses pilares, seja através de conhecimento, seja através de ferramentas, que eu criei a comunidade leal. Né? Um lugar onde você aprende, você aplica e você compartilha todos os seus avanços. Né? Onde a constância ela não é uma cobrança, ela é uma consequência da vida de quem está lá dentro. Você vai desenvolvendo isso aos poucos, né? Os bons hábitos, eles deixam de ser um peso. Eles passam a ser um estilo de vida. E melhor, você não faz isso sozinha. Então, gente, se você completou essa etapa até aqui do desafio Restart, né? Se você chegou até aqui comigo, você já provou uma coisa. Você está pronta para mais. E aí eu quero muito te convidar para dar mais um passo comigo. Você topa dar mais um passo comigo? Você topa começar um próximo desafio? Ainda mais longo, ainda mais estruturado, com muito mais ferramenta, com companhia, dentro da comunidade leal? Você topa? Manda aqui no chat, topo. Topo, bora. Bora. Tem gente da comunidade leal aqui? Eu vou fazer o seguinte. Tem muitas pessoas que não estão e que não conhecem a comunidade leal. Então, eu vou fazer um tour por dentro. Eu vou mostrar o que tem. Porque quando você entra na comunidade leal, você tem acesso a tudo que a gente já tem lá dentro, mas também às atualizações que a gente faz. Então, a gente, ao longo do ano, tem vários desafios que a gente faz junto. Você entrando agora, você tem acesso a todos eles, que já passaram. Você pode entrar agora e começar um, e vai ter gente fazendo, várias pessoas vão estar fazendo simultaneamente algum desafio. Mas a gente também vai começar um junto agora. Tá certo? E aí eu vou fazer um tour por dentro da comunidade leal, porque para quem não conhece, ver o que é, né? Se faz sentido. É muito importante que você entenda onde você está investindo o seu dinheiro, o seu tempo. Tá certo? Oh, entrem, vocês não vão se arrepender. Ai, meu Deus, eu tô com medo de transmitir minha tela. Eu vou tomar cuidado dobrado. Eu vou tomar cuidado dobrado. Gente, eu juro que eu fiquei até sem ar. Eu fiquei nervosa com esse negócio. Fiquei nervosa que eu tinha... Ai, vou te contar, viu? Vamos lá. Eu não tô conseguindo ver o chat agora de vocês. Mas eu já volto lá pra ver. De vez em quando. Ai, meu Deus. Será que eu quase cliquei?
Não, tô aqui no lugar certo agora. Bom, eu tô entrando através do computador, mas a comunidade Leal tem um aplicativo para celular também. Então você vê exatamente isso dentro de um aplicativo de celular. É muito importante você ativar as notificações. A gente não manda mensagem todo dia, notificação no celular, zero, eu não gosto. Mas a gente tem muita atualização. Toda semana tem coisa nova, porque, bom, toda semana tem encontro ao vivo, por exemplo. Então, toda vez que a gente libera uma nova ficha de treino, toda vez que vai ter algum encontro ao vivo, que vai liberar um desafio novo, uma aula nova, eu aviso. Então, é uma forma importante de vocês ficarem sabendo, mas a gente avisa por e-mail também, tá? Assim que você entra, você tem o Comece por Aqui. Dentro do Comece por Aqui tem uma trilha para você não ficar perdida e entender o passo a passo de tudo que você vai seguir. Deixa eu até mostrar essa trilha, porque isso foi uma coisa que eu implementei recentemente, porque muitas pessoas estavam com dúvida da ordem do que seguir, sabe? Então, por exemplo, se você entrar hoje e não estiver acontecendo nenhum desafio, ó, aqui eu te mostro tudo. Ops. Será que vocês estão vendo o PDF? Então, aqui eu te mostro o passo a passo do que você vai assistir para você não ficar perdida, tá certo? Aí, aqui tem a comunidade para você se apresentar, que é o nosso feed leal que eu mostrei, onde a gente tem a nossa rede social própria, né? Conversa, posta, tira dúvida também. Mas a gente também tem o suporte do WhatsApp. Então, eu acho que esse até é o lugar mais. Gente, tá a cara de que eu vou fazer uma besteira. O compartilhamento tinha parado. Ai, Senhor do céu. Eu preciso ser boa com tecnologia. Tô até sem ar, minha filha aqui tá passando mal comigo. Mas a gente tem o suporte no WhatsApp. Então, quando você entra na comunidade leal, você tem uma pessoa, um ser humano, não é um robô. Na hora que você vai mandar a mensagem falando, eu tô com dúvida sobre plano alimentar, eu tô com dúvida sobre essa substituição, se eu fiz certo ou qual pode ser a substituição, eu não gostei disso, eu tô com esse problema de mentalidade, eu tô com essa dificuldade de implementação de hábitos. A gente tá ali para ajudar. Só para você ter uma noção, a Marielle, que é a pessoa do suporte, ela vai te ajudar com toda a parte técnica ou até mesmo com dúvidas gerais. Caso a dúvida seja mais profunda, ela te passa para a Betina, que é a nossa gestora de comunidade, que ela é uma pessoa mais. Ela estuda nutrição, né? E tudo. Então, ela vai te ajudar especificamente. E a gente tem o calendário de encontros ao vivo, porque nós temos encontros ao vivo toda semana. Esse é o desafio que a gente vai liberar segunda-feira, novo, para a gente começar junto. Na verdade, eu libero sexta-feira. Eu sempre libero o desafio na sexta, para vocês já terem acesso à alimentação, e depois a gente começa oficialmente na segunda-feira. Mas, ó, esses aqui são todos os desafios que a gente já teve, estão gravados. Cada um tem a sua própria alimentação. Ó, comece por aqui, o plano alimentar, tem os treinos e tem uma aula por dia para você assistir. Para você ver, ó, tem aula de 15 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 11, 7, 6. Então, não é algo para tomar o seu tempo. É algo para ser prático no seu dia a dia, efetivo. Além dos desafios, que são desafios de 21 dias, 25, mas que, bom, a base daquela alimentação é a mesma para sempre na sua vida, né? A gente tem o protocolo CK, que é o programa mais completo. Até teve bastante gente que perguntou dele, né? É a sua chance de participar. Com certeza. Ô, Jaqueline, eu vou te falar. Cadê? Quem que me perguntou? Jéssica, não tem cupom de desconto, sabe por quê? É muito barato pro que é. E eu vou te falar, a Gabi, que é da minha equipe, tá aqui, ela não me deixa mentir. Ela tá me pressionando para aumentar o preço. Ela falou, Thaís, é muito barato pro que entrega. Porque se você pensar num aplicativo de treino, é mais caro do que isso, sendo que a gente é um aplicativo de treino e muito mais do que um aplicativo de treino. E o suporte que a gente tem, as atualizações constantes, tipo assim, ridículo, sabe? De barato. Então a gente não faz essas ações com frequência, assim, sabe? É muito difícil. Ó, e a gente tem treinos. Para você ter noção, os treinos eles são atualizados constantemente. Então, ó, hoje os que a gente está atualizando, né? Musculação em casa. Então, a cada 60 dias a gente tem uma nova ficha de treino para você ir mudando a sua ficha. Musculação na academia para iniciante, musculação avançado. Aí os treinos para corredores que nós temos, a gente tem treino de fortalecimento e tem treino de ativação pré-corrida. A gente tem treinos de outra professora, né? Hoje ela não atualiza mais, mas tem muitas fichas de treino dela para academia.
treinos dela para, tipo, treino de queima, de acelerar, queimar caloria em casa. Tem as principais dúvidas sobre treino que vocês têm, mas claro, qualquer coisa é só falar com a gente, do tipo, o que é repetição e o que é série, de quanto em quanto tempo tem que trocar, qual é a melhor coisa para perder barriga, qual é a diferença entre isso e aquilo outro, né? Coisas simples. E a gente ainda tem programa de corrida. Então, para você correr seus primeiros 5 quilômetros, é um programa de 8 semanas. Tem programa de 10 semanas para você fazer em seguida para você correr seus primeiros 10. Depois, programa de 12 semanas para você correr 21 quilômetros. Tem treino de HIIT, que é aqueles treinos intervalados, que dá para você fazer tanto na esteira ou na rua correndo, mas também dá para fazer com corda, por exemplo. Sei lá, tem 30 segundos para você fazer de ativado, 30 segundos de descanso. 30 segundos ativado, 30 segundos de descanso, né? Um exemplo. Você consegue fazer isso com polichinelo, na bike, no transporte, na escada da academia, em qualquer lugar. A gente tem o Clube do Livro, depois eu posso falar mais sobre, mas a gente tá sempre lendo algum livro, discutindo sobre ele, tem aulas gravadas também. Tem o box de reflexões, que são algumas reflexões, vamos dizer, entre aspas, aleatórias, assim, sobre algum tema, que traz felicidade, você não precisa tirar 100% proveito de tudo. Então, alguns são relacionados à alimentação, outros nem tanto. A gente tem o curso de finanças da Amanda, Mulheres que Enriquecem, que é pautado em 3 pilares: mentalidade, organização e depois crescimento. Então, a gente vê a nossa mente, depois a gente organiza as finanças, porque às vezes está tudo desorganizado, e aí a gente olha para crescimento. Essas aqui são as mentorias gravadas. A gente também tem uma sessão de alimentação e saúde, que é um programa super completo agora para você ganhar massa muscular. Já tem os planos alimentares para você ir evoluindo. É muito bacana. Tem o Calcule a Sua Própria Dieta. Você aqui, eu não te recomendo entrar de alimentação por um tempo. Isso aqui você vai seguir depois, tanto que tá lá na nossa trilha, isso aqui tá lá no final, na trilha de conteúdos que você tem que consumir. Você pode, de fato, assistir para você aprender mais. Entretanto, eu não sugiro que você faça a sua própria dieta antes de seguir as nossas por um tempo, tá? Tem o curso Bioquímica dos Alimentos que eu falei, que você entende, ó, o que é carboidrato, o que é proteína, o que é gordura, fibra. Tem o Desvendando os Rótulos. Tem o Isso é Saudável, que eu amo esse módulo. Eu não sei se as pessoas amam tanto, mas eu acho que ele é um dos mais importantes, assim, porque... Ai, não tá carregando, a internet ficou ruim. Vocês estão me ouvindo direito? Vocês estão me ouvindo? Ah, tá. Ai, não tá carregando? Hein? A imagem, fiquei nervosa agora. Aqui, por exemplo, eu falo como o azeite de oliva ele pode te sabotar, mas por ele ser uma gordura boa, é uma gordura que a gente quer ter no nosso dia a dia. Então, como a gente insere ele sem ele sabotar o nosso resultado? Cozinha básica saudável, então qual pote usar para armazenar, qual tempero eu devo usar? Problemas de saúde, esse é um módulo que vai ser mais atualizado agora com alguns profissionais convidados para falar sobre colesterol, para falar sobre várias coisas. E o módulo de vício em açúcar. E a gente ainda tem a seção de receitas, que tem vários e-books, muitas marmitas aqui, ó, receitas de marmitas para semana. A gente tem 25 ideias de marmitas para semana, é muito bacana. Gente, eu acho que eu mostrei tudo da comunidade leal. Ah, deixa eu só mostrar uma curiosidade. Você tem um perfil seu aqui dentro, é como se fosse uma rede social mesmo, sabe? Ah, eu acho que a minha internet ela tá dando uma chorada. Mas vocês estão me vendo direito? Não tá travando para vocês? Tô chocada que minha internet resolveu ficar meio ruim. Do nada. Bom, de qualquer forma, deixa eu interromper o compartilhamento. Eu consegui mostrar para vocês, mas a gente tem um perfil, daqui a pouco eu mostro se voltar aqui direitinho. Mas a gente consegue ter um perfil nosso lá dentro, é muito bacana. Muito bacana. Por enquanto, vocês têm alguma dúvida? Tem alguma coisa que vocês queiram ver ali dentro? Ai, meu Deus, eu quase cliquei em encerrar a transmissão, meu dedo coçou ali. Pera.
Ai, gente, peraí, um segundo, que eu tô aqui enrolada. Vocês estão vendo eu? Vocês estão vendo minha tela? O que vocês estão vendo? Voltei. Agora eu me achei. Pronto. Então, gente, dentro da comunidade tem tudo isso, né? Então, se esses dias que você passou agora comigo foram, assim, os dias mais focados do seu ano, os dias mais motivados, imagina o que pode acontecer quando a gente continuar isso junto, sabe? Então, eu tô oficialmente abrindo as inscrições para você participar do próximo desafio dentro da comunidade Leal. Se você sentiu que esses 3 dias juntos, assim, te ajudaram a começar de um jeito leve, realista, pensa que, assim, é só o começo, né? Lá na comunidade é o lugar onde todos os nossos sonhos, assim, tudo que a gente quer vai se transformar em realidade, tá? Você vai ter suporte, você vai ter acolhimento, você vai ter planejamento, nada de dieta restritiva, nada de coisa doida, nada de pressão, sem o peso de você fazer sozinha. É um lugar para você realmente ter leveza. Já aprenda desde já a minha frase: leve de forma leve, tá? Então, quando você entrar agora, o link está aqui na descrição da nossa live e a gente vai mandar nos grupos também. Quando você entrar, você já vai garantir acesso a todos esses programas. Você vai garantir a sua participação no próximo desafio, que começa na segunda-feira oficialmente, mas a gente já libera ele na sexta. Né? Então você já vai ter acesso a um plano de alimentação maravilhoso agora. Você vai, gente, são mais de 450 aulas. Não desespera, mas é aquele negócio assim, para você ir assistindo quando você tá treinando um dia, quando você tá com tempo livre. Em vez de você ficar vendo baboseira, você vê algo que vai te engrandecer. Você vai ter suporte no WhatsApp. Você tem aulas semanais ao vivo, seja do Clube do Livro ou comigo. Então você tem acesso a mim também. Eu tô ali disponível, não é aquela coisa assim, vai e se vira sozinha, né? Então a gente tem programas de treinos, atualização deles, uma comunidade de mulheres, né? Então entrem, porque aproveita, porque você tá no gás. A gente vai começar agora um desafio, tá bom? E aí eu quero só que você imagine uma coisa. Imagina se você tivesse começado em janeiro, quando você se prometeu, como que você ia estar hoje? Agora imagina se você começar agora, como você vai estar no final do ano? Facilite as coisas para o seu eu do futuro, tá bom? Facilite as coisas para o seu eu do futuro. Se você não entrar agora, você vai ver um monte de mulher que estava aqui nessa live, que entrou, aí lá no final do ano elas estão felizes, evoluíram pra caramba e você ficou onde você estava. Aqui, ó. Quem avisa, amigo é. Estou muito acima do peso, consigo, preciso e muito. Claro! A ideia é todo mundo conseguir. Tati, é um processo. Apesar, todo mundo tem dilemas iguais, dilemas parecidos. Mas cada um passa pelo processo de uma forma. E a ideia é que você consiga passar por esse processo. Agora, com a gente. Se você tiver dificuldade, a gente tem método. Mas se você tiver dificuldade, você tem a gente para perguntar. Você tem um WhatsApp, você tem alguém para falar: ei, me ajuda. Isso aqui aconteceu, eu tô com essa dificuldade. Então gente, para de esperar o momento ideal. Porque senão você vai acabar o ano do mesmo jeito que você começou. Desejando só. Então, toma uma atitude. Você precisa de ajuda, você precisa de companhia, você precisa de direcionamento. Você já viu isso aqui? É muito óbvio. É uma escolha, gente, é uma decisão que pode mudar não só o seu ano, como a sua vida inteira. Porque o conhecimento que a gente adquire, a gente vai levar para sempre, né? Você não vai apagar depois. Você vai levar para sempre, você vai aplicar para sempre na sua vida. Então vamos juntos, porque agora tem companhia. A gente vai começar um desafio agora. Sabe assim, é o melhor momento para você entrar, porque você já vai entrar com tudo. Não deixe essa oportunidade passar, tá certo? A gente deixou o link agora aqui na descrição e vai mandar também no grupo. Eu já te espero lá dentro. Alguém tem alguma dúvida? Qual é o valor, tá?
497 para você ter acesso durante um ano inteiro. Não é 497 por mês. É um ano inteiro. E aí, quando você parcela em 12 vezes, quando você entrar na página, você vai ver. Só que quando você parcela em 12 vezes, tem uns juros que a plataforma cobra. E aí fica um pouquinho mais. Mas eu acho que dá, tipo, em média, R$50 por mês. Parcelado, por aí. E boa ideia para a comunidade, módulo para quem tem dificuldade de ganho de peso. Joelma, não sei se você viu, mas a gente liberou, tem um mês, um módulo para ganho de massa muscular. E não é um módulo só com aula, não, tá? É um módulo que eu te ajudo a fazer um diagnóstico. Você tem a sequência de planos para ir evoluindo de calorias e você ainda tem aula de conhecimento. E a gente ainda tem, claro, os treinos de musculação que vão te ajudar a ganhar massa muscular. Acabei de entrar, estou ansiosa. Eba, Letícia, já vai assistindo o Comece por aqui para você entender como a plataforma funciona. Salva o nosso número do WhatsApp. Quando você baixar o aplicativo, ativa as notificações, tá certo? Queria saber sobre as dietas dentro da comunidade. O que você precisa saber? Deixa eu explicar. Vamos lá. Os planos alimentares, eles têm dividido em refeições, né? Café, almoço, lanche da tarde, jantar. Alguns têm uma refeição extra, que aí eu digo que você pode encaixar, de repente, de lanche da manhã, ou... Enfim, eu deixo a sugestão, tá tudo muito bem explicado. Só que dentro de cada refeição, a gente tem várias opções. Então, assim, são infinitas opções. Eu até fiz uma reunião essa semana com a gestora de comunidade, que a gente estava fazendo umas alterações para a dieta desse desafio de agora. Eu falei com ela assim, a gente não tem nem, às vezes, o que incluir, porque já tem todas as opções possíveis. Se você quer uma panqueca de banana, se você quer um pão com ovo, não, eu quero cuscuz com queijo, não, eu quero uma vitamina, não, eu quero um iogurte turbinado, eu quero um mingau, você tem todas as opções. Ah, no almoço eu quero comer arroz, não, macarrão, batata doce, batata inglesa, inhame, aipim, tem todas as opções. Todas as substituições para você. Marcela, boa. Tem que se apresentar no feed. Fiz parte da comunidade em 2023 e foi o mesmo valor de investimento. Realmente é muito bom e vale muito a pena. Que bom, Thaís. Tá vendo? Tá muito tempo sem reajustar o valor. E a inflação, ela acontece todo ano. Tá aí uma dúvida. Estou na menopausa, além do sobrepeso. Dá para pegar na minha mão? Tati, você estava na aula ontem? Que eu te mostrei uma mulher de 43 anos que teve menopausa precoce a partir dos 38, com 2 filhos, e que emagreceu de uma forma absurda. Você não viu antes e depois dela, da Deia? Assim, é outra pessoa. Outra pessoa. Então, é possível. E, inclusive, melhorar os seus hábitos de sono, alimentação, exercício físico, tudo isso vai te ajudar a lidar com essas mudanças hormonais e com os sintomas disso. Você tem algo para síndrome do ovário policístico? Jéssica, sono, exercício, cabeça, alimentação e hidratação é o que você precisa. A gente tem uma aula lá dentro de problemas de saúde sobre síndrome do ovário policístico. Mas o que você precisa é essa base de pilares. Fiquei encantada com a estrutura do seu trabalho. Que bom, Vanessa. Bianca, já fui da comunidade Leal há algum tempo atrás e foi incrível. Hoje meu foco é massa muscular e tô ansiosa para entrar, quero ser bem paniquete. entra e participa do programa de ganho de massa. Esse valor fica até quando? Bárbara, não sei, para ser muito sincera. A Gabi que tá aqui na live tá querendo que eu aumente logo, tá me fazendo essa pressão. Eu tô relutando. Acho que podia ter a opção de dar de presente para alguém. Andréa, você pode. É só você pegar o e-mail, de repente, dessa pessoa. Pergunta o e-mail da pessoa como quem não quer nada e quando você finalizar a compra, estiver fazendo a compra, você bota no e-mail dela para ela receber o acesso no e-mail. Thaisa, como é que funcionam as atualizações de conteúdo? Bom, atualmente, a gente tem 3 novos desafios ao longo do ano. Então, a gente está tendo esse agora do meio do ano. A gente ainda vai ter um de final de ano. Mas a gente constantemente sobe novas aulas ou às vezes novos módulos
Por exemplo, eu liberei agora no mês passado o módulo de massa muscular, que não é um módulo, é um programa mesmo, um passo a passo. Agora a gente vai liberar esse mês o desafio. Aí agora dá uma pausa em relação ao programa, mas, por exemplo, eu chamo alguém para gravar uma aula sobre um problema de saúde, que eu já chamei agora as 3 pessoas que estão para gravar a aula, ou eu gravo alguma aula e subo de repente no box de reflexões, ou às vezes no Isso é Saudável. Só que a gente sempre faz essa comunicação via e-mail e via notificação por push, tá certo? É muito importante que vocês certifiquem que estão recebendo os e-mails da comunidade leal, porque toda semana tem atualização. Inclusive, toda semana tem encontro ao vivo, né? Ou do Clube do Livro, ou meu, ou de algum convidado. Não, deixa até sexta, pode deixar. Até sexta vai estar assim, com certeza, Bárbara. Fica tranquila. O mesmo valor. Como seria esse desafio do dia 14? Vamos lá. Você vai baixar o nosso plano de alimentação, o programa de treinos, e você vai ter cada dia a liberação de uma aula de 5 minutos, 10 minutos, seja ela de mentalidade, que é muito bem estruturada, tá? O passo a passo, ou de conhecimento. Então, você vai escolher um momento lá do dia. Na verdade, tem uma aula inicial que eu explico como é o desafio, como é que você se organiza para ele, tá bom? E aí é muito legal, porque no desafio a gente tem o bingo, Leal. Esse bingo é o seguinte: é um arquivo que tem os 21 dias e a missão de cada dia, porque todo dia eu libero uma aula, dentro dessa aula tem uma missão, não é nada mirabolante. E a missão você não precisa necessariamente fazer nesse dia, mas sim quando a situação aparecer ao longo do dia. Por exemplo, no desafio anterior, uma das aulas era para você, era de conhecimento, para você, mostrando que você poderia misturar carboidratos, ter mais de um carboidrato numa refeição, seja no almoço, no lanche da tarde, onde for. O link está aqui na descrição dessa live, para você se inscrever na comunidade leal. E aí, a missão era, agora vai lá, você tem que fazer uma mistura de carboidrato com conhecimento. Às vezes é falar um não para alguém, e não vai acontecer no dia essa situação. Vai acontecer ao longo do dia, ou não vai acontecer, mas é uma forma de você ir gamificando e tornando esse processo gostoso, sabe? Então é basicamente isso o desafio. Só que é importante falar que acabou o desafio de 21 dias, essa alimentação ela é a base da sua vida, que você continue seguindo essa alimentação ao longo do tempo, tá certo? É a base da sua vida, é a alimentação para sempre. E aí acabou esse desafio, você pode já começar algum outro nosso lá dentro. Por isso que você tem a trilha de conteúdos. Quando você entrar e assistir o Comece por Aqui, você vai entender essa estrutura da comunidade leal. Perdi de entrar no Dia das Mães, mas não vou perder esse. Ai, eu já ia esquecer! Eu já ia esquecer de um negócio! Gente, quem entrar até... Gabi, me corrija aqui, até domingo? Quem entrar até domingo, que é antes da gente começar o desafio, a gente vai sortear kit físico 3 kits físicos da comunidade leal. Então, quem entrar até domingo, a gente vai fazer um sorteio para essas pessoas que entraram de hoje até domingo. A gente vai escolher 3 pessoas, né, através de sorteio, para enviar um kit físico da comunidade leal e com produtos de marcas que eu amo. É vitalícia essa alimentação. Onde está o link para adquirir a comunidade leal? Está na descrição dessa live. O que tem nesses kits? Tem camiseta, tem caneca e tem produtos de marcas que eu amo. Eu vou montar com muito carinho. E para quem mora em outro país, temos pessoas de Portugal, da Alemanha, dos Estados Unidos na comunidade leal. É algo online, é um aplicativo. Você consegue se inscrever. Mas se você tiver alguma dificuldade, né, na página de inscrição a gente tem um botãozinho do WhatsApp, Naomi. E aí, se você tiver alguma dificuldade, se chama a gente para finalizar a inscrição. Pode ser? Tem gente aqui que é de fora do país e que está na comunidade leal? Dá um oi aqui para a Naomi saber. Me manda mais whey de morango da Bolha. Eu tô viciada por sua culpa. É muito bom, né? Então é isso. Mais alguma dúvida? Espero vocês animadas.
Tudo certo? Espero muito que esse desafio tenha ajudado vocês esses 3 dias. Eu acho que já deu muito conhecimento, deu muito movimento, né? E agora vai ficar ainda melhor. A gente junto lá dentro, tá certo? Que bom, Tati, que você teve muito conhecimento nesses 3 dias. Um beijo, gente. Boa noite. Eu espero vocês. Qualquer coisa, mande direct, mande WhatsApp para o suporte também, que a gente ajuda vocês. Um beijo. Agora sim eu vou encerrar oficialmente a transmissão.